Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Edinho Soares. Alô, amigos de Sabe Caxias, tudo bem? Muito bom dia. Bom dia a todos os amigos da Serra Gaúcha, amigos, amigas, né, nossos colegas jornalistas, todos vocês que estão nos escutando, compartilhando conosco, o Sabe Caxias by Bitcom em todas as plataformas da Bitcom, mais uma vez no ar, né, no Instagram, no YouTube, no Facebook, na central, né, bitcomtv.com.br, em Sabe Caxias, ou seja, muitas formas de você consumir a nossa geração de conteúdo. Geração de conteúdo que vem com o objetivo de colaborar para o debate filosófico, político, social, econômico, de entretenimento da nossa grande, maravilhosa Caxias do Sul. E isso é muito bom. Eu estou de malas prontas, retorno para casa hoje. No último dia aqui dessa nossa itinerante transmissão, eu falo mais uma vez de Garopaba, aqui em Santa Catarina. A temperatura hoje é de 27 graus, mas o vento está bastante forte. Mesmo assim vale a pena, né? Um ventinho de praia, uma natureza maravilhosa. E para o nosso turismo também é muito importante. Muita gente, as agências de turismo que sofreram muito e sofrem ainda nesta pandemia, é preciso, né, que transmita-se segurança aos turistas e todos os protocolos de viagens em pousadas. Aqui eu falo da pousada Garopaba Village e retornarei, né, com todo o agradecimento aí do pessoal, porque realmente fomos aqui muito bem atendidos de maneira segura, inclusive no buffet, aqueles protocolos que temos dito e repetido. Vale a pena, né? Você inclusive sai de aglomerações. Em nenhum momento cruzamos com aglomerações nesses 10 dias aí de viagem com a família, né? Não tirei férias, né? Segundo aqui a família, eu não tirei férias, mas isso para mim não é trabalho. Para mim é um prazer estar aqui em Sabe Caxias, pensando, refletindo, agindo, né, com vocês aí, trocando essas ideias, né? Então, sempre que pudermos, estaremos aqui juntos. Infelizmente, estamos em tempos de pandemia e precisamos juntos nos dar as mãos, nos abraçarmos, acreditarmos que dias melhores virão e, com certeza, né, eles virão. Hoje o Edinho está de molho, né, está com amidalite, segundo nos informam aí os bastidores da nossa Bitcom TV, e vamos acompanhar aí o seu quadro clínico. Por enquanto, né, tudo positivo, é somente um repouso de Edinho, e esperemos, Edinho Soares, esperemos que fique tudo bem, que ele não esteja, né, também em contato com este vírus que ninguém quer ter, né? Vírus terrível, né? Vamos aguardar que a vacina está chegando, nós vamos falar sobre isso neste programa, vamos falar um pouco sobre eleições municipais também. Hoje eu conto com, hoje nas férias do Edinho, que semana que vem começa, mas também na sua ausência, né, de atestado médico, a Sofia Soares, né? Um abraço para o meu amigo Júlio Soares, né, que também é o pai da Sofia Soares e que também já esteve aí em Sabe Caxias, um fotógrafo, grande amigo nosso. E, claro, um abraço especial para o Edinho Soares, né, que é o segundo programa, né, na sua ausência, de mais de 200, né, 200 programas, e todos eles o Edinho esteve aqui e, portanto, aguardamos aí o seu retorno. Depois, claro, de merecida recuperação, merecidas férias. Um abraço também a você que está nos escutando, você está conosco, né, e eu falo aceleradamente em tom de rádio, mas estamos na Web TV aqui, que passa no seu smartphone. Então, lembrando que a Bitcom TV também, né, tem como CEO o Fabiano Vergani, a Alessandra Vergani como diretora e geral da nossa turma toda, o Kleberson Portela como gestor da Bitcom TV e toda a nossa turma. Aí um abraço para vocês todos. É um prazer sempre estar em Sabe Caxias by Bitcom. Bom, enfim, vamos falar um pouquinho de sabedoria. Olha aqui, Sofia e pessoal, este livrinho aqui, né, pouquinho, né, usado já, mas eu comprei, na verdade, ele é novo, né, livrinhos da texto integral da LM Pocket, né, Confúcio Analectus. Confúcio era um sábio chinês, como dizia Raul Seixas, né, era uma vez um sábio chinês que sonhou que era uma borboleta, né, e depois ele não sabia se era uma borboleta, que era um sábio chinês, ou um sábio chinês sonhando que era uma borboleta. Conhece essa música?
Confúcio viveu, eu repito, né, porque é um livro muito interessante, cada frase dele cabe a uma reflexão num país que precisa de cultura. 551 anos, nasceu, né, 551 antes de Cristo e morreu a 479 antes de Cristo, há 2.500 anos atrás, portanto, 2000, quase 2.600, e muitas das suas frases ainda não são respeitadas na hombridade de hoje. Veja bem, por exemplo, promessas feitas imodestamente são difíceis de cumprir, o mestre disse, né? Veja bem que, né, já há 2.500 anos já se sabia disso, mas parece, né, que ainda não se aprendeu aqui na nossa política nacional, né? Outra frase de Confúcio: o progresso do cavalheiro é para cima, o progresso do homem vulgar é para baixo. O homem vulgar é aquele que não estuda, segundo Confúcio, aquele que assume funções sem preparo, que se infantiliza, né, na questão das suas gestões. Nada a ver com a nossa realidade, não é? Vejam uma outra frase. O mestre disse: os homens de antigamente estudavam para aprimorar a si próprios. Os homens de hoje estudam para impressionar os outros. 2.600 anos, eu volto a dizer, ou seja, isso tudo, na verdade, a história é uma grande roda de samsara, né? Estamos ainda à mercê de uma rasa sabedoria e esquecemos, né, dos nossos sábios. Então, quando se demoniza, por exemplo, aí países, esquece que todos os países têm sabedoria, todos eles têm, né? O mestre disse: não se preocupe com questões de governo, a menos que sejam da sua alçada. Seng Sug comentou: o cavalheiro não permite que seus pensamentos devaneiem além do seu cargo. O mestre disse: o cavalheiro tem vergonha de que suas palavras sejam mais ambiciosas que suas ações. Muitas vezes aqui nós temos visto na nossa política nacional ações, né, que levam homens despreparados a cargos políticos. Um cavalheiro teria vergonha disso. Mas, né, aqui no Brasil, vergonha parece que é uma coisa que está sumida da classe política. Vivemos ainda em tempos complexos, em tempos de pandemia, em tempos difíceis, e que as ações estão bastante aquém do que seria a realidade brasileira. Nós vamos falar sobre isso também neste programa. Por exemplo, eu quero citar aqui para todos nós, eu anotei aqui algumas coisas importantes para hoje, que conto sempre, né, com os questionamentos interessantíssimos do Edinho Soares e o nosso contraponto. Uma delas é que, bom, como dissemos neste programa, a vacina chegaria em janeiro. Bingo, né? Matemática, né? A vacina não se discute mais a eficiência da vacina, já se conversa sobre como elas chegarão à população. Então isso deve nos acalmar. Mas, porém, ainda não devemos abandonar os protocolos de segurança. Já pensou você morrer na praia? Né? Você chegar ali como desembarque na Normandia, né? O soldado que chegou junto com um plano estratégico e quase que desesperado para acabar com as invasões alemãs na Europa, morrer na praia, né? Foram heróis. E não foram descuidados, mas agora nós entramos nesta questão. Isso é uma metáfora, é claro, né? Como diz o professor Marco Villa, porque no governo federal se entendeu que usar todas as armas contra o inimigo seria colocar um bando de militares no poder, né? E isso não resolve nada. Usar armas e canhões contra o coronavírus, né? São armas que nós temos que usar, que é sabedoria, é conhecimento, etc. Então, há ainda muito negacionismo, ainda ressurgem alguns, né, radicais de extrema direita. Eu vi agora pela manhã, por exemplo, um post de uma cidadã aí que mora em Caxias do Sul. Eu sei o nome, mas não vou citar, porque não interessa, né, ao público criar polêmica, mas um post de guerra. Estamos em guerra, né, a extrema-direita contra a extrema-esquerda. Então eram os patriotas, os liberais, né, e os salvadores contra, né, os comunistas e não sei quem. De que lado você está, né? Ora, isso é um pensamento binário, já dissemos aqui, né? Nós vamos depois comparar com a política em Caxias do Sul. Binário não faz sentido, e graças ao universo conspirando para o bem e ao negacionismo de Donald Trump, as pressões já se aliviaram bastante, no sentido de que não há mais essa corda, esse cabo de guerra, essa guerra fria,
de América contra a China, né? Não há. A China não quer guerra. A China, claro, não é santa, né? Ninguém está dizendo isso. Mas com a alopragem do presidente Donald Trump, só pioravam as coisas. Então, felizmente, por mais que ele esperneie, dia 14 de dezembro, John Biden, de 14 ou 16, será, então, oficialmente, né, consagrado presidente americano. E é claro que não vai instalar o comunismo nos Estados Unidos, é óbvio, né? Ninguém pensa isso, né? Nem mesmo o Obama fez isso, e Obama está bastante alinhado com Bin Laden. Com Bin Laden, não, com John Biden, né? Questões importantes, meus amigos, minhas amigas, né, que nós precisamos conversar aqui, porque há muita fake news, mas não somente isso. A fake news, ela vive da ignorância. Se você não se informa, você é vítima de fake news, ela mente. Né? Não existe esse negócio de extrema-direita, guerra contra o comunismo, não existe isso, porque isso já passou, é coisa do passado. Né? Nenhum país hoje terá forças, nem políticas, nem sociais, para implantar, né, a não ser a tentativa absurda da extrema-direita no Brasil, né, de colocar esses radicais de extrema-direita no poder. Bolsonaro já percebeu que a coisa ficou feia para ele. Temos várias questões aqui que vamos colocar. Primeiro que de 13 candidatos a prefeito que ele apoiou no primeiro turno, né, 11 perderam. Só 2 passaram para o segundo turno, né? O Crivella, que ainda não recebeu, e o outro prefeito, que ainda não recebeu, de Taguatinga, em São Paulo, que não recebeu o Crivella ainda no Rio de Janeiro, a bênção, né, de Bolsonaro, que está querendo ficar fora. E isso representa muito. Os presidentes Lula, Fernando Henrique, no auge, antes da sua reeleição, faziam predominar os seus partidos, as suas siglas, né, e ganhavam extrema importância nas eleições municipais. Então o professor Marco Villa está certo nisso, de que Bolsonaro está num ostracismo cada vez pior, e cada vez mais incompetências governamentais aparecendo. Nós já citamos aqui, queridos amigos e ouvintes, em outros programas, por exemplo, a judicialização da política, não é? A judicialização da política, ou seja, se eu fosse o presidente, e toda vez que eu determinasse uma questão, o Supremo me desautorizasse, eu teria vergonha, renunciaria, né? Porque, primeiro, que eu não tenho poder político nenhum. Segundo, que eu não tenho apoio do Congresso nenhum. Então, quem manda, né, no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Em agosto, o Tribunal de Contas da União já determinou que o governo federal apresentasse planos de vacinação. E esta é a preocupação agora, sem abandonar os protocolos, sem abandonar as questões aí de segurança, né? Nós estamos em bandeira laranja em Caxias do Sul, aqui em Garopaba não há nenhum tipo de bandeira, mas também não vejo aglomeração, né? O uso de máscaras não é obrigatório, mas a grande maioria das pessoas usa, poucas pessoas não usam, não vimos, né, aglomerações em nenhum lugar aqui, e mesmo em bares e restaurantes, como temos dito. Então, e nem em Florianópolis, no período que passamos por lá semana passada. Então, o importante é que se mantenha isso, né, este navegar sereno e seguro no trabalho e no contato sem cansaço. Falta pouco, já se descobriu vacinas eficientes. E, por exemplo, né, a vacina russa vai passar pelos protocolos, né, a Sputnik está com 95%, o que é preciso tomar cuidado, como dizem já assessores de Bolsonaro em off, é que ele atrapalha o combate à pandemia e o combate à vacinação. Então, nós já falamos aqui o risco de aparelhamento da Anvisa, né, colocar lá alguém que atrapalhe, que realmente torne a questão mais difícil, né, para o povo brasileiro. Isso só pode levar o presidente à loucura e ao impeachment, porque tão teimosamente, depois de 170 mil brasileiros e por questão política, uma pessoa consegue ainda se colocar na contramão da história. Por teimosia, por maldade, por negacionismo? Qual é a posição do presidente da República? Então, o Ricardo Lewandowski, que é aí um dos ministros do STF, é o relator do projeto que foi oriundo do Senado, determina que o governo apresente um plano de vacinação em 30 dias. E os especialistas dizem já que o governo está atrasado, né, nesse sentido. Por outro lado, né, há quem diga, e vem à tona aí um professor, o doutor Renato Kfouri,
médico presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Epidemiologia do Brasil, dizendo que o governo está trabalhando nisso. Mas por que não se sabe, né? Qual é a medida deste governo? É fazer escondido para enganar a imprensa? É tirar a transparência do debate político? É combater a transparência, né? Dividir, desmoralizar, desautorizar o jornalismo para depois, né, tomar conta de uma maneira mais segura do seu poder, porque a imprensa denuncia as suas incompetências? Ora, o que está acontecendo, né, que falta transparência? Então, se o objetivo é esconder os planos, não debater com a sociedade, ficar apresentando trunfos, né, alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada na intenção deste governo em desautorizar a mídia, como se diz generalizadamente, toda ela, né, generalizando-se de que a mídia é inimiga da sociedade, de que a imprensa é socialista, é marrom, né, que a imprensa ela é sensacionalista e assim por diante, né? Isso, essas teorias de conspiração do governo Bolsonaro são muito ruins para a nossa sociedade. E por isso nós precisamos, então, rechaçar, não é, Sofia e ouvintes? Rechaçar, precisamos trabalhar contra este negacionismo de um presidente que, infelizmente, de forma aloprada, nos coloca nesta posição de contramão da história do mundo. Do mundo. Há algo positivo no negacionismo? O que é perceber-se que existe racismo na sociedade brasileira. Eu vi um post, por exemplo, agora, de um cidadão radical dizendo que aquele assassinado no Carrefour foi colher aquilo que ele mesmo plantou, violência, como se justificasse, né, o assassinato de uma pessoa publicamente, né, em frente a crianças, e mesmo que fosse ocultamente, como a Ku Klux Klan. Então, eu disse isso ontem no programa, e a extrema-direita radical também justificaria o assassinato, né, de um cidadão. Plantou violência, colheu violência. Então quer dizer que você pode simplesmente, né, se você achar e julgar que uma pessoa foi violenta na rua, assassiná-la publicamente, é isso que ele quer dizer, né? Vejam que tem pessoas que pensam assim. Então o positivo é que essas pessoas venham à tona, desde que não se escondam, né, em falsas redes sociais, mas que mostrem a cara, demonstrem seu pensamento. São pessoas perigosas. Quem diz que nós estamos numa guerra, né, já perdeu no primeiro turno, né? Em Caxias do Sul, por exemplo, nós vamos falar depois do intervalo sobre Caxias do Sul, não há esse extremismo, né? Voltamos aí ao velho embate PSDB-PT, né? E ambos são competentes, mas essa é uma outra questão. Não há esse debate comunismo radical no Brasil. Hitler usou isso para apavorar as pessoas e tomar conta do poder e fazer o mal, com a omissão de pessoas más, como este cidadão que disse que o homem que foi assassinado no Carrefour, né, colheu a violência que plantou. Ele deveria ser preso, então, deveria passar pela justiça, não assassinado. Ora, nós vivemos o quê? Uma barbárie? Você julga por si próprio aqueles cidadãos? Qual é a autoridade que 2 seguranças despreparados têm para matar uma pessoa? E não importa nem que não seja ninguém da sua família, não importa que você não seja violento, você é violento na palavra, se você não é violento na ação. Tudo isso demonstra uma sociedade brasileira primitiva, aonde, né, a extrema-direita ainda existe, botou a cara para fora, defende o racismo, defende, né, a vingança, a morte, e defende aí essa luta radical como se fosse uma revolução extrema-direita e extrema-esquerda. Não é. Não é. A verdadeira riqueza no Brasil simplesmente não quer nem saber dessa questão política, quer curtir a sua riqueza. Os verdadeiros ricos que estão de forma egoísta, muitas vezes, vivendo, né, das suas fortunas, não estão preocupados com essa brigalhada de pessoas que nem mesmo receberão um quinhão dessa alopragem do presidente Jair Bolsonaro, que perde graças ao bom senso de muitos brasileiros,
poder a cada dia que passa. Nós vamos falar, por exemplo, da vergonha que nós estamos passando, e isso deve ser criminalizado, né? Tanto o Ministério da Saúde, do Pazuello, que está fugindo vergonhosamente, quanto o Bolsonaro, que até agora não falou nada. Pessoas nas UBSs, nos ambientes mais expostos, precisando de testes, 7 milhões de testes PCR contra a Covid estão prestes a vencer, né? Estão parados nos galpões. Enquanto isso, né, se receitou cloroquina, 4 milhões de comprimidos de cloroquina. Estes 7 milhões de testes custaram 290 milhões para os cofres públicos. Não basta um pedido de desculpas, não. É preciso uma responsabilização. Quem é que vai pagar isso aqui? A sociedade? Né? Quem é que vai pagar a vida das pessoas? Esses testes, pessoas testadas, teriam segurança. E esse negacionista, e o Pazuello está fugindo para não se explicar. E não basta um pedido de desculpas, não. Onde é que está a oposição no Brasil? Onde é que estão as pessoas fortes, os políticos fortes, que responsabilizem isso aqui? É crime de genocídio, barrar-se e assim por diante, né? Então, barrar-se, né, o combate à pandemia. 7 mil, não é possível que não se sabia que esses testes estavam parados lá em galpões, e ainda estão lá. Né? Segundo informações, né, o governo vai tentar negociar com o fornecedor o prazo de validade. Ora, né? Então, quer dizer, pior que na Rússia, você não vai dar uma vacina ainda sem comprovação, você vai levar um teste que não tem... Ele não se preocupa com a morte das pessoas, né? Mais uma vergonha, né? Mais uma vergonha indignante. 7 milhões de testes contra a Covid, 290 milhões de reais jogados no lixo, enquanto a vida das pessoas estão aí à mercê. E alguém vem dizer que é um combate da extrema-direita contra o comunismo. Ora, vai se catar, cidadã. Né? Eu sei o nome dela, dona JJ, ela talvez até nos escute, né? Vai se catar, nós não estamos aqui de brincadeira com a vida das pessoas, não. Não existe, né, essa história de extrema-direita e extrema-esquerda num país civilizado. Nós temos que pensar nas pessoas e assim por diante. Enfim, 10 horas e 36 minutos, nós estamos aqui falando o Sabe Caxias hoje especial, sem a presença do Edinho Soares. A partir de amanhã já teremos mais entrevistas e pessoas, né, participando com o nosso debate intelectual aqui, nosso debate, nossas colocações de ideias, não é? Então, resumindo este bloco, né, vamos resumir as vergonhas que estamos passando com o presidente Bolsonaro. Ricardo Lewandowski, mais determina que o governo tem um plano de vacinação. Alguns dizem que tem. Até agora não se sabia. Agora apareceu um plano da gaveta que está se estudando há 30 dias. Né? Pode ser mentira, né? Um plano especializado. A vacinação deverá ser gratuita, né? Para todas as pessoas. Então fique tranquilo, né? Que vai haver uma fiscalização, nós teremos a vacinação. Cumpramos os protocolos de saúde, né? E tenhamos a certeza, né? De que ou nós chegaremos até o final deste governo, né? Nos arrastando, tentando respirar de uma maneira mais segura, com tanta infantilidade, tanta indignação, ou ele cai antes, mais uma vez. Às vezes, né, para a democracia, é melhor que caia antes do que leve, né, o nosso Brasil para mais um iceberg. Infelizmente, mais uma vez, o brasileiro votou erradamente, né? Bolsonaro é um pária da história do mundo, vai ficar junto com esses radicais, né, que defendem, né, que a morte encontrou a violência, né, esses radicais que não dá para citar nome. Você vai citar nome, essas pessoas vão ter direito de resposta, você vai dar espaço para esse tipo de pensamento que justifica um assassinato no supermercado porque o cidadão violento encontrou a violência que plantou, que justifica, né, esta balela de extrema esquerda, extrema direita, que o comunismo vai tomar conta do mundo, um debate que tem 120 anos de atraso. Não. É importante, né, que se pense nesse Brasil, é importante que se acorde para um Brasil melhor. Bolsonaro precisa ser, né, colocado, né, em asterisco na nossa história como um dos presidentes mais estúpidos que nós tivemos. Intervalo no Sabe Caxias, Sofia Soares, e nós voltamos em seguida para falar sobre eleições municipais.
Sabor da Serra, eu quero parceria. Sabor da Serra, eu quero pizza. Eu quero sabor, eu quero Sabor da Serra, eu quero pizza. Ligue, peça sua, consulte os sabores no Face. Sabor da Serra, quero sabor, quero parceria, quero pizza. Pizzaria Sabor da Serra, a melhor pizza da cidade. Peça já! Os tempos parecem difíceis, mas acredite, vai passar. Mantenha a alegria, mantenha o amor, mantenha o carinho, mantenha a esperança. Agrícola Juriti, rações, mimos e acessórios pet. Venha para a Agrícola Juriti, Rua Sinimbu 2440, 3204-1295, São Pelegrino. Agrícola Juriti, acreditamos num mundo melhor. A Rebocar tem todos os tipos de engates e reboques que você precisa. Venha conhecer nossos serviços. Na Rebocar você fica tranquilo. Confira nossos produtos e contatos na página do Facebook. Rebocar, engates e reboques especiais. A CPR Rodas e Pneus, localizada em Caxias do Sul, em 2 endereços, conta com a experiência de quem está há mais de 30 anos no mercado, preservando sempre a melhor qualidade e segurança para seus clientes. Trabalhamos com pneus nacionais e importados das melhores marcas. Dentro de nosso portfólio de serviços, realizamos alinhamento 3D, geometria, balanceamento e conserto de pneus e muito mais. Agora, quando o assunto é rodas, nós somos especialistas e pioneiros no assunto. Realizamos conserto em geral, torno, solda, pintura, verniz, rodas diamantadas e o que você precisar. Aguardamos você em 2 endereços. Em nossa matriz, na Rua Fortunato Moselli, número 2423, no bairro São José, telefones 3224-3253 ou no 99971-1999. Ou em nossa filial, na Rua Moreira César, número 1140, no bairro Pio X, telefones 3224-1799 ou no 99971-1999. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para a sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook, Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades de viajar. O prazer de pegar a estrada, ver as paisagens, encontrar os amigos e parentes, hospedarmos em hotéis. Nós da Mecânica São Eloy também estamos com saudades do vento no rosto, do movimento do horizonte, da companhia da família no passeio pelas estradas. Por isso mesmo seguimos nos aprimorando nos protocolos de segurança para este tempo passageiro. Ainda temos que nos movimentar pelo trabalho, garantir a segurança mecânica de nossos veículos, fazer a manutenção necessária para o dia a dia, na expectativa dos melhores dias. A Mecânica São Eloy confia em dias melhores. Mecânica São Eloy, trabalhamos pela sua segurança. Traga seu carro para nós. Estamos na Rua Olavo Bilac, 590, bairro Rio Branco. Fone 32 21 28 68. Acesse nossa página no Facebook. Mecânica São Eloy, confiança não tem preço. Não importa o que aconteça, você tem sua moto, você tem a Maremoto. Quando precisar tomar ar, dar um rolê, relaxar, trabalhar, você tem a sua moto, você tem a Maremoto.
Na Maremoto Center você encontra tudo o que precisa para a sua moto. Revisões, manutenções, equipamentos, acessórios. Maremoto Center, não importa o que aconteça, estamos com você. Estamos na Rua Tronca 2776, bairro Exposição. Acesse nossa página no Face. Maremoto Center, tudo para a sua moto. A Bioner tem tudo o que mais importa para o seu pet. Rações, acessórios, produtos de higiene e sanitários. Na Bioner você também encontra sementes, mudas, ferramentas, produtos coloniais. Bioner, compartilhe felicidade. Tá no ar. Muito bem, amigos, amigas, colegas, internautas e simpatizantes de Sabe Caxias by Bitcoin. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, 10h45, aqui em Garopaba, Santa Catarina. A temperatura é de 28 graus neste momento e nós estamos apresentando o Sabe Caxias by Bitcoin. Hoje, neste nosso último programa itinerante, né? Como temos dito, amanhã estaremos falando já da nossa base em Caxias do Sul. Saudade de casa do Rio Grande do Sul, tchê, né? Você que chegou agora, que está acompanhando o nosso programa, você pode voltar no YouTube e você pode acompanhar ao vivo e voltar ao mesmo tempo, né? Você, um programa ainda ao vivo, você pode retornar ou você pode compartilhar, né, pela nossa longa rede de distribuição de conteúdo, né, no Instagram, no Facebook, no YouTube, né, na central de conteúdo da Bitcoin TV, enfim. Participe conosco, né? E tenha sempre a sua opinião, porque quem não tem opinião vive à mercê da opinião dos outros. Isso é bastante complicado, né? Porque você pode ser conduzido ao abismo, né? O pior de tudo é um cego conduzindo outro cego. Então pense, né? Pense e queira, né? Basta ser sincero e desejar profundo e você será capaz de sacudir o mundo, dizia Raul Seixas. Então, estamos aí mais uma edição. Hoje, né, desejando mais uma vez um abraço ao Edinho Soares, recuperações, luzes, bons fluidos, ao nosso amigo, fique quietinho, né? Vai ser difícil, né? A esposa do Edinho Soares vai ter que amordaçar ele para ele não gastar a voz, porque você sabe aí que está por trás dos bastidores hoje, Sofia, que eu e o Edinho somos dois tagarelas no ar. O nosso programa, apresentado por mim e por ele desde o começo, é o único programa que, se um apresentador não interromper o outro, vira um monólogo, né? Então hoje eu estou me aproveitando da tua ausência, Edinho, estou falando pelos cotovelos, mas aguardo ansiosamente aqui a tua presença, meu caro amigo, depois da tua recuperação, depois das tuas férias, né? O querido Edinho Soares, que é nosso parça desde sempre aí, que demonstra toda a sua qualidade, a sua eficiência e a sua seriedade também aqui nas produções de Sabe Caxias e também em toda a programação da Bitcoin TV. 10h47, o nosso tema, né, se transformou em política depois da pandemia, porque a pandemia nos deu aí um checkmate em todas as áreas da sociedade. Saúde, economia, artes, entretenimento, todo mundo ficou, né, um meteoro que caiu nas nossas cabeças no dia 16, 17 de março, por aí, aqui no Brasil, quando o dia que a Terra parou, né? Nunca foi tão presente o Raul Seixas como o sonho de sonhador, né? O dia que a Terra parou, né? Dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E aqui estamos, andando, engatinhando, mas em tempo recorde, conquistando uma vacina. A humanidade perdeu muitas vidas, muitos sacrifícios foram feitos nessa questão aí da Covid-19, quase 2 milhões de pessoas no mundo, né, chegarão à morte devido a esta terrível pandemia, vai se assimilar quase à gripe espanhola, que levou muita gente também no início do século XIX, porém, em tempo recorde, e eu digo novamente, temos uma expertise da ciência para novas questões como essa que possam surgir no futuro. Ainda não terminou, né? No Brasil, se não tivermos memória, né, de tatu, mas sim memórias de elefante,
capaz de lembrar o aprendizado da pandemia, lembraremos que há uma série de questões a serem elencadas. Fragilidade política, divisionismo, né, negacionismo, ou seja, cada um achismo para tudo que é lado, né, todo mundo acha que tem razão e nada, né, de realmente profundamente comprovado. Assim como, né, e eu vou dizer aqui, antes que o pessoal possa achar que somos tendenciosos no nosso debate, eu votei em Jair Bolsonaro, né? E não me considero um homem genial, inteligente. Eu acreditava que era a única pessoa capaz de limitar, né, o avanço da esquerda que corrompeu o Brasil por muito tempo, né? Corrompeu. Não podemos negar, né? Está na pauta novamente, as esquerdas continuam existindo, graças a Deus, porque elas precisam existir, ninguém quer demonizar e tornar inimigo o oponente, mas assim como, num exemplo religioso, a Igreja Católica, né, pediu perdão já no tempo de João Paulo II pela Inquisição, e pediu, João Paulo II, antes do Papa Francisco, pediu, e antes do Ratzinger, né, lá nos anos 80, pediu perdão pela Inquisição, que fez muito mal para a humanidade, todo mundo sabe disso, e a própria Igreja Católica não nega. Então, se a esquerda quiser recuperar sua moral no Brasil e no mundo, não adianta ficar gritando Lula inocente. Primeira coisa, né? Lula está nas mãos da justiça. Assim que a justiça tramitar em todas as instâncias, e se ele for inocentado, tudo bem, aí ele será. Por enquanto, ele é réu. Por enquanto, ele está com a ficha suja. Já teve condenação, já cumpriu prisão, isso tudo tirou a esperança do homem trabalhador que surgiu lá do Nordeste, o Pau de Arara, que foi líder operário, e que por uma questão de escolhas erradas fez na sua história, manchou a sua história. Poderia estar na história. É um homem muito mais inteligente que Bolsonaro, na minha opinião, um político muito mais preparado, mas perdeu a moral. Não podemos estabelecer nas esquerdas o malufismo, o rouba mais faz, né? Achar que roubar para o partido é justo, não é. Inclusive, muita gente justificou para mim o mensalão dessa forma, que era em torno de uma causa, né? Que era uma história de tirar dos ricos para dar para os pobres. Não. Isso tudo, né, não faz sentido para minha cabeça, né, de nerd, né? Então, votei sim, né, depois do Temer, né, o homem da mala, em Jair Bolsonaro, erradamente, mas era a única forma que muita gente como eu achou para vencer esse avanço, né, esquerdopata aí de muita gente que achava que o Foro de São Paulo, que havia, né, um projeto de Ursal, que aí intelectuais como Chico Buarque, né, e outros representados por ele seriam aí, né, beneficiados, artistas, escritores, porque é charme ser de esquerda, parece, né, é charmoso, eu sou de esquerda, é porque eu sou bonzinho, né, porque eu dou esmola na rua, eu quero acabar com a pobreza no mundo, né, então vamos acabar com a pobreza no mundo, por que não acabou? Né? Por que na China tem tanta gente morando nas fábricas? Por que Cuba é um atraso? Por que na Rússia lá eles enfiam até vacina sem comprovação, goela abaixo, e o Putin não sai do poder? Se é para acabar com a fome no mundo, por que a fome está ainda na África acontecendo de uma maneira ruim? Então, nem capitalismo e nem comunismo. Nada disso resolveu a nossa situação nesse momento. Então, o voto de protesto não serviu, erramos. O importante é que mantenhamos a democracia. E, ainda nessa questão, a pergunta que faço nesses últimos minutos de programa para você que está nos escutando, que está decidindo o seu voto. Quem já decidiu, né, os 30 e tantos % de votos de Pepe Vargas no primeiro turno e o tanto que a Lodi Domênico recebeu no primeiro turno, esses estão estáveis. Para onde vão tramitar os votos, né, volúveis de quem não votou? Que ainda pode votar se quiser, você precisa justificar o seu voto, em primeiro lugar, dá tempo, e você pode votar no segundo turno. Legal? Escolha, né, com sabedoria. Tanto Pepe Vargas quanto a Adiló Domênico não representam a extrema-direita mais, né? O principal inimigo público número 1 de Bolsonaro é o Dória, do PSDB, partido ao qual a Adiló Domênico transitou, né? Porque ele era do PTB, foi para o PSDB. E lá está ele, né, no segundo turno. Eu, particularmente, não tenho nada contra quem mude de partido, desde que sejam ideologias semelhantes, desde que haja uma ideologia sobre isso. Essa história de votar no homem e não votar no partido, para mim, não cola. Essa história de que os partidos lá no centro do país e as alianças que eles fazem não tem nada a ver com as eleições municipais, também é balela. Então, para mim é balela. De que forma, né, por exemplo, Caxias do Sul estará representada no governo Bolsonaro
agora, a partir, né, da resolução, seja o vencedor Adiló Domênico, seja Pepe Vargas, né? Ambos, né, se colocam em oposição ao governo federal. Nós temos um governo estadual do PSDB, tranquilo, né, para uns e não tranquilo para outros, mas muito próximos. Então é um debate que passa a ser mais de, nem tanto da questão de extremistas, mas na questão de resoluções. Já apresentaram algumas coisas no primeiro turno, mas agora, mais próximo, deve-se aprimorar isso. Como será a relação público-privada, que se falou tanto no primeiro turno, de que forma os funcionários públicos terão segurança de que estão garantidos no seu trabalho, porque a estabilidade do funcionalismo público tem uma relação com a política, sabe-se disso. Se você começar a atacar o funcionalismo público, o cargo de confiança que se coloca com salários altos, a cada governo muda e a sociedade perde. Tem que esclarecer isso. Tem que esclarecer o funcionário público porque ele tem estabilidade, não é simplesmente um privilégio. Essas questões, como vai ser resolvida a questão da ida do Manhã Bosco? Bom, essa é basicamente. Agora, de onde virá mais dinheiro? Né? Como serão as questões, né, porque assim, todo mundo tem problemas, né? A Codeca teve problemas na gestão de Adiló também, e o governo Pepe Vargas também teve problemas. Ninguém quer um prefeito perfeito, né? Todo mundo quer alguém com experiência. Então isso para nós, como já disse aqui em outros programas, é positivo, é saudável. Né? Nós precisamos, né, agora encontrar a nossa tranquilidade com mais consciência no voto. Né? Vamos votar, sim, com consciência. Quais são as igualdades, quais são as diferenças, por que vamos escolher Adiló Domênico ou Pepe Vargas? Isso tudo nós não temos muito tempo. Hoje já é quarta-feira. Quarta, quinta, sexta. Não perca o seu voto, não desperdice o seu voto. Como será a relação, por exemplo, dos dois candidatos? Já se sabe a Câmara de Vereadores que se terá. Como será uma das perguntas, portanto, importante que não se fez no primeiro turno e deve ser feita para os candidatos, é qual é a relação que eles terão com a Câmara de Vereadores, Pepe Vargas e Adiló Domênico. Como eles pretendem apresentar os projetos, como eles pretendem negociar. Sabe-se, né, que você governar com minoria na Câmara é bem difícil. Então, mas não é possível. Tudo isso agora está em pauta, né? Está em comprometimento e ambos, né, os candidatos aqui em Caxias do Sul estão descolados da questão Bolsonaro. Pelo menos nós não teremos prefeitos negacionistas, né, a partir desta nossa nova gestão na Prefeitura de Caxias do Sul. Isso é bom, ok? Dentro disso, só quero, Sofia, para concluir, chamar a atenção de uma coisa. Em Caxias do Sul nós estamos milênios avançados na questão do lixo, por exemplo, né? Do lixo, nos anos 80, já separava o lixo orgânico do lixo seletivo. Em casa eu faço isso. Isso eu me esqueci ontem de comentar, não se encontra aqui em Santa Catarina. Eu passei em vários lugares, né? Nos quartos de hotéis, o lixo orgânico e o lixo seletivo é tudo misturado. E para onde vai não se sabe, né? Ecologicamente, então, nós estamos na frente, deveríamos, né, levar isso para o mundo. Quero citar isso porque, sendo que a ecologia é uma das pautas do mundo, considerando-se a Amazônia, Pantanal, secas e enchentes no mundo todo, precisamos sim cuidar do nosso meio ambiente com mais carinho, né? Separe o lixo na sua casa. Não veja nos lugares públicos, né? Por exemplo, nos quartos deveria ter 2 lixos. Lixo orgânico para erva mate, que o gaúcho sempre leva, e cascas de frutas, etc. Mesmo que você não cozinhe no quarto, os quartos que nós ficamos tem cozinha, casca de ovo, e lixo, né, seletivo. Não há. Então você mistura tudo ali, eu fico com pena, né? Porque eu coloco em casa tudo nas árvores e o lixo orgânico para reciclagem. Enfim, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Desculpe qualquer coisa, como diz o outro na saída, né? Nós não somos aqui donos da verdade, jamais gostaríamos de ser. Quem será o nosso prefeito de Caxias do Sul eleito a partir de domingo, vamos saber. Mais uma cobertura, é claro, da Bitcom TV, um certo distanciamento social, a pandemia continua. Nós desejamos a todos, né, uma boa quarta-feira, felicidades, cuidado, a pandemia ainda não acabou, mas esperanças positivas tem. E precisamos fiscalizar, sim,
né, os absurdos que vem acontecendo. Lamentamos aí esses 7 milhões de testes, né, que ficaram na geladeira do governo federal, né, à mercê do negacionismo, né, achando que nem a segunda onda, né, continua sendo uma ondazinha, uma marolinha, sei lá o que for. Muito triste para os brasileiros, mas a vida continua. Somos mais fortes que isso e resilientes. 10h59, um abraço a todos, felicidades, vem aí o Lance Esportivo. Obrigado, Sofia, obrigado a todos. Tchau, tchau. Fui. Sabe Caxias by Bitcom, com Miguel Brambila e Ed.